Salve galera, tá começando mais um Desenterrando no Pipocando Música. Aqui nós desvendamos a passagem para o outro lado dos maiores artistas que já existiram. Hoje a gente vai falar dele, que foi talvez, acredito eu, que tenha sido realmente o maior cantor de todos os tempos. Freddie Mercury, o líder e vocalista do Queen. Freddie Mercury morreu em Londres no dia 24 de novembro de 1991 por conta de uma pneumonia causada pelas complicações da AIDS. Freddie Mercury, who died last night of AIDS. There have been tributes to his talent and his courage from friends and from fans. O líder do grupo Queen deixa uma das maiores fortunas da música e milhares de fãs por todo o mundo. Aqui nós vamos entender como é que foi o final do Freddie Mercury, além de dissecar as polêmicas da sua carreira e personalidade que mudaram o mundo do rock. Mesmo quem não é muito ligado em música conhece o cara, afinal ele é praticamente um super-herói do rock e controlava uma plateia como ninguém. Mas a sua magia e a sua música não serão esquecidas nunca. Então, bora entender como tudo isso começou. O pequeno Farrokh Bulsara nasceu no dia 5 de setembro de 1946, em Zanzibar, um país lá no sul da África, que hoje já é chamado de Tanzânia. Filho de pais indianos, com 17 anos, ele acabou se mudando para a Índia para estudar em um internato de elite próximo a Mumbai. Lá, ele foi apelidado de Fred pelos seus colegas de escola e começou a se interessar pela música, aprendendo a tocar piano e entrando para o coral da escola. A partir daí, ele passou a ter a ópera como uma das suas grandes influências, o que acabou se tornando aí uma das suas marcas registradas no futuro no Queen. O Fred viu no rock daquela época sua paixão e se espelhava em artistas como Chubby Checker e Little Richard, que eram ídolos absolutos nesse período. Finalmente, ele se mudou para a Inglaterra aos 17 anos por conta de uma revolução em sua terra natal que passou a perseguir quem não era árabe. Portanto, seus pais tiveram que fugir e acabaram levando o jovem Fred para morar numa cidade pequena chamada Middlesex, onde ele começou ali a faculdade. Graças ao seu histórico e habilidades naturais, ele foi aceito por uma conceituada faculdade de artes, onde ele conheceu um personagem muito importante na sua jornada. A gente está falando aqui de Tim Staffel, que era o seu colega no curso de ilustração e também cantor da banda Smile. Os integrantes da banda eram Brian May, o guitarrista, e Roger Taylor, o baterista. Mal sabia o Fred que esse grupo de pessoas mudaria sua vida para sempre. Ele assistia todos os shows da banda e passou a ficar amigo dos integrantes e até fazendo algumas participações em seus shows. O destino fez com que seu amigo Tim fosse convidado para cantar em uma outra banda e o Fred, que sabia todas as letras das músicas, até por ser muito fã, acabou assumindo o posto do cara. Assim que chegou na Smile, ele tratou logo de repensar o nome da banda. Foi quando veio o nome Queen, que ele considerava forte, universal e imediato. Ele dizia que o nome tinha potencial visual e era aberto a todo tipo de interpretação. E de fato, ele não estava errado. Em inglês, a palavra Queen, além de significar rainha, é sinônimo da expressão gay. O nome Queen tem muitas leituras, dizia Freddie no começo. É grande, pomposo. Nessa época também assumiu o seu famoso sobrenome, Mercury, que foi escolhido por dois motivos principais. Um, pelo significado de acordo com a mitologia romana, pois Mercúrio é o mensageiro dos deuses e também o deus da venda, do lucro, do comércio. Se você pensava que só a sua tia fazia uma pastoral da família toda ou viu o horóscopo no jornal toda manhã, você está enganado. Isso porque o outro motivo da escolha do nome de guerra do Mercury é a astrologia, já que Mercúrio é o planeta regente do signo de Fred, Virgem. Mother Mercury, look what they've done to me. I cannot run, I cannot hide.
Além disso, pouca gente sabe, mas ele, que havia cursado design, pensou no icônico logotipo da banda, também se inspirando na astrologia. Na verdade, ele montou praticamente um mapa astral, incluindo os signos de todos os membros da banda. Os dois leões na lateral, que sustentam o Q de Queen, representam o signo do Roger e também do John, o baixista que havia entrado para a banda. O caranguejo, que rasteja sobre a letra Q, é o signo de Câncer de Brian, e as duas fadas na frente dos leões são as do signo de Virgem, que é do Fred. A ave de asas abertas, acima de todos os outros elementos do logo, é uma fênix, a ave da mitologia grega que simboliza imortalidade, ressurreição e vida após a morte. Foi em 1975, com o A Night at the Opera e o hino de uma geração, Bohemian Rhapsody, que a banda chegou ao topo e, a partir daí, aos seus anos de glória. Em novembro de 1975, com o lançamento do vídeo promocional de Bohemian Rhapsody, o Queen ditou o início da era MTV. Porque ao invés de colocar lá um vídeo da banda tocando a música em um show, o que era de costume se fazer na época, eles fizeram um vídeo artístico, o que nunca tinha sido feito e é o modelo seguido até hoje. Oh, mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me. 2 anos depois, o álbum News of the World trouxe 2 dos maiores sucessos, não só do Queen, mas como da música de forma geral. A gente está falando de We Will Rock You e We Are the Champions. We are the champions, my friend. A virada para os anos 80 rendeu 2 álbuns de uma vez. A trilha de Flash Gordon, que se tornou um clássico para a música e para o cinema, e também The Game, o primeiro álbum a liderar as paradas nos Estados Unidos com Another One Bites the Dust e rendendo a primeira turnê internacional da banda. O ano de 1984 trouxe o aclamado The Works, que levou Radio Gaga e I Want to Break Free ao topo das paradas ao redor de todo o mundo. Foram 10 anos de supremacia, onde o mundo só ouvia, sentia e pensava em Queen. Hits atrás de hits, álbuns atrás de álbuns e a fama astronômica da banda. A Kind of Magic, de 1986, foi o último álbum a receber uma turnê de divulgação. Ao todo, a banda levou 18 álbuns ao primeiro lugar das paradas. A gente pode estimar mais de 300 milhões de discos vendidos ao longo da sua carreira. O Queen também é a banda com mais semanas nas paradas britânicas. Se a gente somar todas, o Queen ficaria cerca de 27 anos com alguma música entre as mais ouvidas, mais do que artistas como Elvis Presley e Beatles. Mas e aí? Qual seria o segredo do Queen para tanto sucesso? Bom, com certeza um dos pilares do grupo era a voz do Fred, que é praticamente um mistério da ciência. Sempre ficou muito claro para todo mundo que o Fred cantava muito bem e foi um dos maiores intérpretes da sua geração. Somebody love. Mas uma análise feita por pesquisadores de várias partes do mundo chegou a um resultado que confirmou o que muitos pensavam. O Freddie Mercury tinha uma voz incomparável. Segundo as informações do site norte-americano Consequence of Sound, diferente do que muitos pensavam, ele era um barítono, o que significa que ele tinha uma voz masculina intermediária, apesar de ser conhecido como um tenor, que são pessoas que cantam numa região um pouco mais aguda. E foi descoberto então que as suas pregas ventriculares vibravam junto com as pregas vocais, algo impensável para a maioria dos seres humanos, cara.
Além disso, as cordas vocais do Freddie Mercury vibravam mais rápido do que de outras pessoas, o que causava aí esse efeito tão especial e é um negócio que realmente não dá pra entender. Só pra vocês terem uma ideia, a onda causada pelo vibrato do Freddie era mais intensa do que a do cantor de ópera Luciano Pavarotti. Essa voz tão marcante foi ouvida pelos 4 cantos do mundo no festival Live Aid, que aconteceu em julho de 1985. O festival aconteceu simultaneamente em Londres e nos Estados Unidos e foi organizado para arrecadar fundos para ajudar na causa da fome na Etiópia. A ideia era que as maiores bandas e artistas do mundo cantassem em um dia inteiro, do meio-dia até as 4 da manhã do dia seguinte. Então, no dia 13 de julho, o mundo inteiro parou e cerca de 1,5 bilhão de pessoas em mais de 100 países acompanharam esse evento. Nos Estados Unidos, o Led Zeppelin, o Eric Clapton, a Madonna e o Black Sabbath, o David Bowie e o Bob Dylan e muitos outros artistas se reuniram. Já na Inglaterra, artistas revolucionários como Sting, Phil Collins, Dire Straits, Elton John, Paul McCartney e finalmente o Queen. Às 18 horas e 44 minutos, Brian May, Roger Taylor, John Deacon e Freddie Mercury subiam ao palco para o que ficaria conhecido como o maior show da história da banda. Esse show foi tão importante para a banda e para a história da música como um todo, que o filme com a biografia do Queen, o Bohemian Rhapsody, recriou esse momento. Com um setlist simples de apenas 6 músicas, os 4 fizeram um show que levantou 82 mil pessoas em Wembley. Era o auge do Queen. Thank you very much. O auge da sua carreira, e podemos dizer também que o auge da sua vida, sem dúvida nenhuma, foi uma época de excessos pro Fred. Dizem que nessa época o Freddie Mercury chegou a ajudar a princesa Diana a se fantasiar de homem para que ela pudesse sair para uma balada sem ser reconhecida. O Freddie Mercury e o Kenny Everett, que era um DJ e amigo do Fred, se juntaram para levar a princesa para um rolê. Eles foram a um pub gay em Londres com a drag Diana. Por muito tempo, essa noite fantástica virou até uma lenda urbana no Reino Unido, até que o Kenny confirmasse as histórias. Corre um boato pela internet também de que Love of My Life seria uma música dedicada às drogas, em especial à cocaína. Mas isso já foi desmentido pelo próprio Fred, que afirmou que na verdade a música fala sobre o término de relacionamento com o amor da sua vida, a Mary Austin. Ele se relacionou com empresários, músicos e figurões da indústria musical, inclusive com a princesa Leia, a Carrie Fisher, como confirmado na sua biografia. Outra história famosa e polêmica do Fred é a sua parceria com o Michael Jackson, que acabou não sendo gravada no final. Com os dois juntos, o estúdio ficou um caos. Era o Fred cheirando sem parar cocaína durante as gravações, enquanto o Michael levava sua lhama pra gravadora. Dá pra imaginar uma cena dessas? Enquanto um abusava das drogas e causava no estúdio, o outro tava lá todo paz e amor, fazendo carinho no animal silvestre, tipo, não combinava, cara. Na verdade, seriam 3 músicas gravadas, e uma delas, inclusive, chamada State of Shock, que acabou virando um dueto entre o Michael Jackson e o Mick Jagger. Dá pra acreditar nisso? O nosso personagem se relacionou abertamente com homens e mulheres, mas o que muitos não sabem é que o amor da sua vida foi de fato uma mulher. Ela é Mary Austin, com quem ele viveu até o final dos anos 70, inclusive ele tinha conhecido ela ainda no anonimato. It took a long while for me to really fall in love with this man. But once there, I could never turn away from him. His pain became my pain.
His joy became my joy. E depois da sua morte, ela acabou herdando parte da sua herança. Inclusive, na fatídica revelação sobre a sua bissexualidade, ele acabou afirmando: "Não, Fred, você é gay." Pois naquele momento ele só se relacionava com homens. Mas ele tratava a sua sexualidade de uma forma muito à frente do seu tempo. O Fred não se afirmava em qualquer gênero. Acima de tudo, ele amava. Após a sua separação, a Mary e o Fred continuaram muito próximos até o último dia da vida do cantor. Nessa época, ela acabou se tornando, na verdade, uma grande confidente dele. Mas diferente do que muitos pensam, o clássico I Want to Break Free não diz respeito a essa parte da vida do cantor. I want to break free. O clipe é sim uma sátira à novela britânica Coronation Street e foi uma ideia do guitarrista John Deacon. Há ainda algumas teorias de que Bohemian Rhapsody seria na verdade uma declaração da sua sexualidade para sua mãe, mostrando seus medos e angústias. Porém, essa tese já foi desmentida, inclusive pelo cantor, que explicou o verdadeiro significado da canção. From that point of view, okay, Bohemian Rhapsody, big hit, but I think a song like Somebody to Love. Polêmicas à parte, o Queen veio 2 vezes ao Brasil e o estádio do Morumbi teve o prazer de recebê-los em um dos eventos mais grandiosos de sua história. O primeiro show dos caras em território brasileiro foi realizado no dia 20 de março de 1981, com direito a uma segunda apresentação no dia 21. Os shows fizeram parte da The Game Tour, contando com 2 setlists diferentes em 2 dos primeiros mega shows no Brasil para mais de 100 mil pessoas por noite. Fred Mercury sempre dizia também que queria levar a banda ao Maracanã, o que quase aconteceu, mas o show foi vetado, pois na época o estádio ainda não recebia shows. 4 anos depois, o Queen veio ao Brasil, mas dessa vez para sua consagração em terras brasileiras, no palco do primeiro Rock in Rio. O que poucos sabem é que o festival nem teria acontecido se não fosse a confirmação do Queen. Na época, o Brasil não costumava receber atrações internacionais. E o criador do Rock in Rio, Roberto Medina, teve bastante dificuldade em convencer grandes estrelas a agendarem shows no Brasil. Eu fui para os Estados Unidos contratar as bandas, me parecia simples, eu tinha dinheiro, mas nada. Fiquei 60 dias em Nova York, montei um espaço fantástico para mostrar vídeo. Nenhuma banda aceitou. Não é possível. Claro que não vai acontecer isso no Brasil. Mas como o Queen já tinha vindo pra cá, eles já estavam apaixonados pela nossa terrinha, eles foram um dos primeiros a confirmar presença no festival, fazendo com que as outras bandas também confirmassem. Ou seja, se não fosse pelo Queen, o Brasil nunca teria recebido bandas como Scorpions e AC/DC, que naquela época fizeram aquele show histórico para 250 mil pessoas. Os caras já estavam acostumados a lotar estádios e atrair multidões, mas mesmo assim, aquele show do Rock in Rio foi o maior público da carreira do Queen. A banda começou o show com Tie Your Mother Down. Passou por clássicos como Bohemian Rhapsody e Seven Seas of Rhye. A versão voz e violão de Love of My Life, cantada por toda a cidade do rock, é considerada um dos momentos mais bonitos na história do rock and roll. Em 12 de julho de 1986, para divulgar o seu álbum The Kind of Magic,
o Queen subiu ao palco de Wembley para sua última performance com a formação clássica. Foi uma apresentação mágica, vista por cerca de 200 mil pessoas, quebrando o recorde de público na época lá na Europa. Mal sabiam os fãs que essa seria a última apresentação do Queen num estádio. Dali pra frente, ficou cada vez mais difícil para a banda subir num palco. Em 1987, o Freddie Mercury descobriu que havia contraído o vírus HIV por conta da sua falta de proteção sexual. A partir do momento em que o Freddie soube que ele estava com essa doença, ele acabou se propondo ao desafio de fazer o máximo de músicas possível até o seu fim, e foi isso que ele fez. Com 2 álbuns de estúdio, The Miracle de 1989 e Innuendo de 1991, sendo 25 músicas com os hits I Want It All e The Show Must Go On. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. Mas o clipe da última música já contava apenas com imagens de arquivo do Freddie, já que ele não tinha mais disposição para participar das gravações. Além disso, ele participou de mais um projeto paralelo com a cantora espanhola Montserrat Caballé. How can I go on from day to day? Who can make me strong in every way? Esse último projeto deu fim à sua brilhante carreira na música, para passar nos anos seguintes pela mais dura batalha de sua vida. Em 1987, outro gênio, o Prince, lançava o sucesso Sign of the Times. Contava a história da grande doença com nome pequeno que aterrorizava o mundo naquela época. A doença de Freddie foi revelada para os fãs e à imprensa apenas um dia antes da sua morte em uma carta autoral que relata o sofrimento de seus últimos dias. A AIDS se tornou uma epidemia nos anos 80 e, além do Freddie, ela nos tirou muitos de nossos ídolos dessa época, como o Cazuza e o Renato Russo, por exemplo, aqui no Brasil. A doença foi descoberta no final dos anos 70, mas a dificuldade de tratamento e a força com que ela atingia os pacientes matou milhões até o final dos anos 80. Por isso, os gays assumidos que já sofriam discriminação pela sexualidade começaram a ser excluídos por conta do medo do contágio de outras pessoas passando pelo ar. Hoje a gente sabe que isso é uma besteira e que a AIDS só pode ser transmitida pelos fluidos, ou seja, em relações sexuais ou transfusões de sangue. Mas infelizmente naquela época não havia esse tipo de informação e muito menos pesquisas médicas para fazer o tratamento dos chamados soropositivos. Além de sofrer com a iminente morte, os pacientes sofriam também todo esse tipo de preconceito de uma forma muito intensa. Assim, toda a comunidade LGBT que já sofria na época por homofobia, muito forte inclusive, eles acabaram também passando a sofrer o medo da infecção. Ou seja, ter pessoas próximas de quem estava doente era algo fundamental, o que acabou também sendo muito importante para o Freddie no final da sua vida. Nos seus últimos anos, ele teve como companheiro o cabeleireiro Jim Hutton, com quem ele viveu lado a lado nos 6 últimos anos da sua vida. Mesmo sabendo da situação do vocalista do Queen, o Jim fez questão de continuar ao seu lado e cumpriu a sua promessa até o seu último suspiro. Nessa época, as incapacidades do Freddie já estavam crescendo progressivamente e seu fim estava cada vez mais próximo. A última semana foi muito tensa, com uma pneumonia que passou a limitar suas ações, impedindo até os seus movimentos. O Freddie até começava a perder a sua visão quando chegou o dia 24 de novembro e consigo o fim definitivo para esse lutador que encantou o mundo com sua voz. Ele foi cremado, portanto não existe um túmulo onde os fãs possam visitar, porém, em 1992 foi erguida uma estátua em sua homenagem em Montreux, na Suíça. O Freddie foi um dos primeiros astros do alto escalão a morrer por conta da AIDS, então é muito difícil separar os dois na hora de contar suas histórias.
legado do Queen acabou atravessando a barreira do rock e da música como um todo, trazendo conscientização sobre a AIDS e muitas inspirações. Sem o Freddie Mercury e o Queen, hoje nós não teríamos artistas performáticos como a Lorde, a Lady Gaga, o Axl Rose, além de mega bandas como U2 e Muse. E a contragosto dos fãs teve novas formações com vocalistas convidados como Paul Rodgers, vocalista da banda Free, e Adam Lambert, o vice-campeão do American Idol. A partir de 2011 eles fizeram grandes shows, inclusive uma grande homenagem lá no Rock in Rio, depois de 30 anos daquele show inesquecível. Mesmo sob questionamentos, o Brian May e o Roger Taylor sabiam que para o Fred, o show deve continuar. The show must go on. The show must go on. The show must go on. Yeah, yeah. Muito bem, se você gosta desse tipo de formato que a gente faz aqui de vez em quando também, o Desenterrando, se você quer saber um pouco mais sobre essas grandes entidades da música, não deixa de comentar aqui, deixar o seu like, divulgar para os amiguinhos e se inscrever na nossa página, que toda semana tem vídeo novo, certo? Até já!